Eu já peço que você possa abrir sua Bíblia, meu amado e minha amada irmã, no livro do Evangelho de Mateus. Mateus 16. Tá bom? Deixa aí na agulha, Mateus 16, 24, tá bom? Eu quero fazer mais uma breve oração. Como eu falei, nosso amado pastor, presidente, está viajando com a sua amada esposa, pastora Rosinha, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos, Pai, a vida do nosso pastor, pastor Flavinelli, pastora Rosinha, Pai, que estão ali, Pai, viajando. Nós te pedimos em nome de Jesus, providencia ali, meu Deus, tudo ali, Pai, para que teus filhos, Pai, possam ter, Pai, um momento ali de descanso, Pai, Deus, nessa viagem, Pai, guarda a vida deles, Pai, providencia tudo ali, Pai, para que eles possam ir, já estão lá, e voltar em paz em nome de Jesus. Guarda a vida deles, Pai, ser com eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Também eu te peço, meu Deus, que o Seu Deus me use, Pai, nesta noite, meu Pai. Espírito Santo de Deus, coloca, Pai, oh Deus, na minha boca, Pai, as palavras certas, Pai, para que teus filhos, Pai, possam absorver tudo aquilo, Pai, que vai ser ministrado nesta noite, e que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, não só entrar no ouvido e sair no outro, Pai, mas nós vemos, Pai, absorver e praticar a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é a verdade, Pai. É assim, meu Deus, que eu te oro e te agradeço juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, igreja? Mateus 16, 24, diz assim, queridos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? E também Mateus 28, que dá concordância com este mesmo versículo, irmão, 10:38, ele diz: e quem não toma a sua cruz e não segue-me após mim, não é digno de mim. Amém? Amados, a palavra de Deus, ela é simples, né? O pastor Flávio pregou uma palavra abençoada na quinta-feira e falou, o texto que ele leu foi João 3,16, né? E foi um culto, irmão, abençoadíssimo, onde Deus, ele falou aos nossos corações. E esta noite, irmãos, é uma palavra simples, mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Amém? Nós podemos tirar ensinamentos riquíssimos para nossas vidas e para que nós venhamos praticá-la, a palavra de Deus. Amém? Por quê, irmãos? A gente já ouvimos muito, se nós perguntarmos às pessoas aí, quem quer ir para o céu, nós vamos ouvir, irmãos, muitas pessoas, eu quero, né? Ninguém quer dizer que não quer ir, né? Todos vão dizer que quer ir, todos querem ir para o céu. Mas, irmãos, não querem pagar o preço. Amém? A cruz, irmãos, é sinal de renúncia e de decisão, né? A cruz é sinal de renúncia e de decisão, né? Tem uma frasinha que eu vi num papelzinho, irmão, que diz assim, ó: a lagarta, ela diz assim para a borboleta, ela, admirada, né, com aquilo que aconteceu com ela, diz assim: você mudou. Aí ela pergunta: o que você fez? Aí a borboleta responde: tomei decisão. Amém? É uma decisão, tá certo? O tema desta mensagem é decisão. Um dia nós tomamos uma decisão nas nossas vidas. Um dia nós decidimos seguir a Cristo. Um dia nós decidimos, irmãos, morrer para o mundo e viver para Cristo. Não foi assim que aconteceu? Porque, irmãos, a cruz, ela revela o amor de Deus pela humanidade. Um amor, irmãos, inefável, um amor eterno, um amor sacrificial, um amor pessoal, universal, como foi pregado lá na quinta-feira passada, João 3,16, né? Retrata bem isso. Então, a cruz,
ela aniquila o pecado, irmãos. Ela, aniquilando o pecado, ela revela ali o perdão de Deus para com a humanidade. Né? Então, também, a cruz, irmãos, ela é o centro da redenção, da pregação e da adoração e devoção. Amém? Sem a cruz, irmãos, não haveria salvação, irmãos. Não tinha como. Né? E, consequentemente, irmão, não teria igreja. Nós não estamos aqui nesta noite. Né? Pois toda a humanidade estaria condenada ao juízo final. Né? E o diabo, irmão, ele teria levado vantagem, ele teria prevalecido ali, naquele dia, quando ele tentou o homem, quando ele tentou Eva. Amém, igreja? Resumindo, irmãos, cristianismo sem cruz não é cristianismo. Jesus, amado, ele não evitou a cruz, de maneira alguma. Cristo, ele não rejeitou a cruz, nem tentou amenizar ali o seu sofrimento, irmão, que foi grande, sofrimento grande. Né? Ao contrário, queridos, ele enfrentou até o fim a dura crucificação para trazer salvação para toda a humanidade que o aceita. Amém? Então, queridos, tem meditando nessa palavra, eu me vi à memória, irmã Nubia, o hino 291, né? Que é lindo, né? O cristão, irmãos, ele precisa meditar neste louvor, principalmente, irmãos, aqueles que têm uma vida, né, de intimidade com Deus, né? Que eu não vou louvar, viu, irmãos? Amém? O refrão diz assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, irmãos? Nós vamos levar nossa cruz, irmãos, e vai chegar um dia que nós vamos trocar, irmãos. Naquele grande dia, nós vamos receber do Senhor a coroa da vitória. E ali é só para aqueles irmãos que realmente decidiram, né, carregar a sua cruz. Amém? Eu quero compartilhar com a amada igreja nesta noite, né, alguns pontos que nós podemos dizer que são inimigos da cruz, ou seja, se opõem à doutrina da cruz. E um deles, irmãos, é o mundanismo, o mundo. Né? Lá em Tiago 4:4, meu amado irmão, Tiago 4:4 diz assim, irmãos: gente infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amém? Então, irmãos, é algo totalmente ao contrário. Porque, irmãos, o mundo ele se opõe a Deus. Então, a primeira coisa que nos faz evitar a cruz é o mundo. A amizade do mundo, muitas vezes, podemos dizer, irmão, como o Salmo 1, versículo 1, a roda dos escarnecedores. Porque ali é o retrato de tudo aquilo que se opõe ao mundo. Sentar na roda dos escarnecedores. São nesses locais onde saem conversas que não edificam a vida do crente. Porque, irmãos, nós não podemos, como servo de Deus, sentarmos, por exemplo, em uma mesa de bar. O que nós vamos, irmão, ouvir numa mesa de bar? É só coisas que não edificam nossas vidas. E também, irmãos, lá só vai ter conversa que não edifica nossas vidas, e é ao contrário. Além de nos trazer danos espirituais, vai
ser contra a palavra de Deus. Porque você diz, mas eu vou lá, mas eu vou evangelizar. De maneira alguma, irmão, porque as pessoas que estão numa mesa do bar, elas não querem ouvir a palavra de Deus, de maneira alguma, né? Elas querem ouvir as coisas do mundo. Pessoas vão escarnecer dos cristãos, amém? Porque, irmão, o mundo sempre vai dizer para deixar a cruz, né? Falando que é pesada demais e que você não consegue carregar. Então, é totalmente ao oposto, irmãos, né? Tem uma ilustraçãozinha bem pequenininha, irmão, que eu gosto muito, eu gosto muito de falar de cruz, sabe, irmãos? E tem uma carreirazinha de irmãos, eu vou só resumir aqui. Eles vão andando, cada carro carregando sua cruz em um determinado lugar, e eles vão andando cada carro com a sua cruz, e ali tem um abençoadozinho ali que ele acha a cruz dele muito grande. Aí ele vai comentar com a pessoa que vai com ele andando, cada carro carregando sua cruz, e aí ele diz assim, essa é muito grande, muito pesada. E ali ele vai e diz assim, não, pois vai ali no quarto ali e tu troca ela por uma menor. Aí o camarada entra lá no quartinho onde tem as cruzes e troca por uma menor. Resumindo, ele vai andando, caminhando, e ali quando chega lá na frente tem um obstáculo. Aquele obstáculo, irmão, todos vão lá, pega a sua cruz, coloca naquele abismo para ultrapassar para o outro lado, e o que faz eles passar para o outro lado é exatamente a cruz. Eles colocam e passa para o outro lado. E aquele que trocou a sua cruz por uma menor, ele não consegue, irmão, porque a cruz que ele ia levando era muito pequena, a que ele tinha trocado. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Todos nós, irmãos, temos uma cruz. Tá certo? A salvação, ela é individual, irmãos. A minha dor pode ser mais dolorosa do que a sua. A dor do seu irmão que está ao seu lado, os problemas deles, as lutas, as dificuldades, pode ser maior do que o seu, irmãos. Então, todos nós, irmãos, nós temos uma cruz para carregar. Amém? Então, querido, mas o cristão, ele deve deixar o mundo, como nós fizemos, irmãos. Nós não podemos, irmãos, estarmos em Cristo e continuarmos olhando para as coisas do mundo com desejo de voltar atrás. Amém? O cristão, ele deve deixar o mundo e continuar, levar a sua cruz, mesmo, irmão, que seja dolorosa, mesmo que seja difícil, né? É o único caminho que leva a Deus, irmãos. Amém? E nós devemos, irmãos, almejar isso, queridos. Amém? Lá em João 14,6, irmãos, ele diz o seguinte. Pronto. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, irmãos, a cruz, ela é a ponte. Cristo, ele é a ponte. Se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, irmãos, como eu falei no começo, nós não estaríamos aqui, irmãos. Amém? Porque não existia cristianismo, não existia pregação, não existia salvação. Então, nós temos sim, irmãos, que dar valor à nossa cruz. Amém, queridos? Então, queridos, o outro ponto é a carnalidade, a carne. Olha aí em Romanos 8:7. Romanos 8:7 diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ok? Então, irmãos, a segunda coisa que traz inimizade contra a cruz é a carne. Quando as pessoas vivem apenas para os seus prazeres, e não se dispõe a enfrentar dificuldade, a carne, irmão, não nos conduz para coisas boas. Amém? De maneira alguma, irmãos. Porque ela é o oposto do espiritual. É totalmente oposto. Não se une de jeito nenhum, irmãos. É como você colocar um copo com água e colocar metade d'água e a metade de óleo. Jamais vai se misturar, irmãos. Vai ter sempre a diferença. Assim é a nossa vida espiritual.
nós já viemos do mundo, irmãos. Né? Agora nós tivemos uma vida transformada, então nós somos nova criatura. Amém? E isso, irmãos, nós temos que continuar. Enquanto a volta de Cristo, nós temos que almejar isso. Buscar todos os dias uma transformação para nossas vidas. Buscar um aprendizado para nossas vidas. Buscar sempre, irmão, estar de pé na presença de Deus. Amém? Então a carne não nos conduz a coisas boas de maneira alguma. O 8:7, volte para o 6, meu amado irmão. 8:7, bota 8:6, bota o versículo 6, só voltar um versículo, diz assim, ó. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém? Nós, antigamente, nós não tínhamos paz, irmãos. Quando nós éramos do mundo, nós não tínhamos paz. Nós achávamos que tinha paz, porque a paz que nós tínhamos era algo passageiro. Né? Mas hoje, irmão, nós podemos abrir nossas bocas e dizer que temos paz em Cristo Jesus. Porque Cristo, Ele transformou as nossas vidas. Amém? Então, quando resistimos, irmãos, à vontade da carne, nós estamos nos crucificando. Olha o Tiago 4:7 aí o que ele diz. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? É simples, irmão. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais nós estamos resistindo à carne. E nós estamos chegando a Deus. Amém? E quando nós chegamos a Deus, irmãos, nós passamos lutas, passamos dificuldades e lutas. Mas nós temos um Deus que é poderoso nas nossas vidas. Amém? E Ele vai nos ajudar, Ele vai dar o escape. Então, vejamos que Paulo ele dá um ensinamento, irmão, tão lindo aqui, né? Para nossos irmãos do passado, ele deu aquele ensinamento, mas nós podemos trazer e aplicar nos nossos dias de hoje. Né? O texto, aquele texto que vocês conhecem, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Gálatas 5, 19 e 23, ele diz assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? É interessante que ele fala assim, essas coisas, né, e semelhante a essa. Tem uns abençoados lá na página Sara que eles querem que todo pecado, irmão, esteja aqui na Bíblia. Né? Aqueles mais simples ali que seja pecado, esteja na Bíblia. Né? Mas nós vimos aqui coisas semelhantes a estas. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que tudo que nos tira da presença de Deus, tudo que o Espírito Santo que habita em nós rejeita, irmãos, é pecado. Né? E nós temos que nos policiar nisso, como a Bíblia vai mandar nós vigiarmos. Amém? Quando buscamos viver uma vida focada em Jesus, nós conseguiremos, irmão, vencer a velha carne. Né? E isso, irmãos, nós só vamos conseguir se nós estivermos mortificando a velha carne. Porque ela reina, irmão, todos os dias nas nossas vidas. Né? Não existe essa da pessoa dizer, irmãos, que é forte, que ela consegue, ela não cai, ela não vacila. Não, irmãos. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas nós temos que todos os dias das nossas vidas nós matarmos a velha carne. Né? E isso é algo, irmão, algo primordial para a nossa fé cristã. Amém? Olhe lá em Marcos, meu amado irmão, 14, 38. Ele diz assim, irmão, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito
na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas tem um detalhe, irmãos. Você sabia que muitas pessoas lêem esse versículo aqui e eles trazem ali, eles querem colocar, né, algumas, quando ele diz assim, ó, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí eles querem dar ali, né, uma atenção ali, porque dizer que, ora, a Bíblia diz que a carne é fraca. Então, eu posso vacilar, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Mas, meus queridos, a carne é fraca, mas nós temos que mortificar a velha carne todos os dias das nossas vidas. Nós não podemos achar, irmãos, que a carne é fraca, então eu vou falhar. Não, irmãos. Todos os dias nós temos que mortificar a velha carne. Todos os dias nós temos, irmãos, nós temos uma luta travada com o inimigo de nossas vidas. O diabo, ele trabalha 24 horas, irmão, tentando fazer que nós venhamos distorcer a palavra de Deus e venhamos cair. Amém? Mas nós temos que ter discernimento, sabedoria, irmãos, para continuar firme, continuarmos de pé na presença de Deus, vigiando, irmãos, trabalhando, buscando, nos fortalecendo, porque só assim nós vamos conseguir vencer a carne. Amém? Vocês estão entendendo, meus irmãos, até aí? Ou seja, nós temos que ter uma vigilância constante, meus queridos. O outro ponto, irmãos, a incredulidade. Amados, você sabia que tem muitas pessoas dentro da igreja que são incrédulos? Mas como assim? Existe, irmãos, muitas pessoas que não têm aquela fé, irmãos, fervorosa, como aquelas pessoas do passado tinham, irmãos. Amém? Os judeus, irmãos, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, né? E até hoje eles esperam a vinda do Messias. Era um povo, irmãos, incrédulo, porque Jesus estava ali, irmão, ao vivo, com eles, né? Ministrando, trazendo ali cura para aquele povo. Jesus curava a alma e o físico da pessoa, e as pessoas não acreditavam, né? Por quê, irmãos? Porque eles ainda até hoje ainda esperam a vinda, eles já esperam a primeira vinda de Jesus. Amém? Mas nós, irmãos, nós cremos e sabemos que Jesus é o Filho de Deus e que tomou nosso lugar na cruz. Então, a cruz faz parte de nossas vidas. Amém, queridos? A falta de fé, irmãos, é outro inimigo da cruz. Somente pela fé nós podemos acreditar que alguém morreu por nós na cruz. Nós não vimos, nós não estávamos lá, lógico, né? Mas nós cremos, irmãos, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, porque está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma fonte segura, né? E nós cremos na palavra de Deus. Amém? Então, queridos, toda a forma de descrença da palavra de Deus é inimizade da cruz. Amém? Interessante me ver a memória agora, falando de cruz. Eu não sei você, mas quando eu era jovem, né, criança, há pouco tempo, amém? Eu vi aí um sorrisozinho, né? Amém? Mas, queridos, a gente ouvia, as pessoas quando viam uma cruz, as pessoas ficavam com medo, né? As pessoas, você queria fazer qualquer coisa assim, a pessoa fazia assim, ó. A pessoa ficava com medo, né? E até hoje ainda existe gente, irmão, que tem medo de cruz, né? Mas a cruz, irmãos, ela simboliza, irmãos, ali, o perdão de Deus pelos pecadores, amém? Porque nós fomos crucificados com Ele, amém? Então, toda forma de descrença da palavra de Deus é inimizade à cruz, amém? Então, pela fé, nós podemos sim levarmos a nossa cruz, né? O outro ponto, irmãos, o egoísmo, né?
Olha aí, 2 Timóteo, meu amado irmão Arthur, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim. 2 Timóteo 3, 1, diz assim, ó, até o 4, tá bom? Mas vocês precisam saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Amém? Então, querido, outro inimigo da cruz é o egoísmo. Jesus disse que o maior mandamento, irmãos, é amar a Deus. Não é isso? Né? E também amar ao próximo. Né? Por quê, irmão? Porque o amor revela a presença de Deus e a personalidade, revela a presença de Deus e a personalidade de Deus. Né? Olha lá em 1 João 4:8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É? O que segurou, amado, Jesus naquela cruz, não foram aqueles pregos, irmãos, mas foi o amor de Deus por nós. Né? Porque nós não merecíamos, irmãos. Foi pela misericórdia e graça dele. E nós, irmão, podemos estar alegres nesta noite. Amém? Você está alegre, irmão, nesta noite? Nós devemos estar alegres, irmão, pelo que ele fez por nossas vidas. Porque nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que após a nossa jornada, após a nossa caminhada, após nós passarmos, nós estamos aqui, irmão, nós estamos cada dia sendo aperfeiçoados. Então, após a nossa passagem aqui, nós vamos ter algo muito melhor, muito melhor. Nós vamos estar com o nosso paizinho, irmãos. Amém? Nós vamos estar com ele, irmãos. Né? Então, queridos, sim, motivo de nós estarmos alegres e felizes de carregarmos a nossa cruz. Amém? E isso, queridos, é para poucos. Não é para todos, é para poucos. Poucos, irmãos, são os que querem andar com Cristo, carregando a sua cruz. Porque as pessoas querem muitas facilidades, irmãos. As pessoas hoje em dia, elas não querem, irmãos, se desfazer, irmãos, das coisas da carne. Elas querem continuar querendo andar com Deus e estando na carne. Mas isso, irmãos, não tem como. Não dá para ser assim. Nós temos que nos revestir do velho homem, do novo homem, nos despedir do velho homem, nos revestir do novo homem. Né? E só assim, irmãos, nós vamos conseguir ver a Deus. É para ser santo? Sim, é para ser santo. Nós temos que estar com o nosso corpo santificado. E nós só vamos ver Deus naquele grande dia que nós tivermos passado por esta peneira. Amém? E aí, nós vamos estar, irmãos, aptos a poder olhar para trás e dizer assim, nós vencemos. Nós vencemos porque valeu a pena passar pelo que nós estamos passando. Passar pelo o aprendizado, passar pelas lutas, porque nós temos algo muito melhor, irmãos, é estar com o Senhor. Amém? Quando eu estou dormindo, meus amados irmãos, às vezes eu me acordo de madrugada, e eu deitado eu começo a falar com Deus. Eu acho interessante porque eu fico me lembrando, né? Eu fico me lembrando das coisas que Deus fez por mim, né? Das bênçãos que Ele tem dado, né?
dos livramentos. E ali eu começo, irmãos, a me lembrar como será depois, né? Eu começo a fazer ali uma análise de como será após nós estarmos com o Senhor, né? Como é que vai ser, né? E eu confesso aos meus irmãos, eu não vou dizer o meu pensamento, amém? Mas eu começo a conversar com Deus ali, irmãos, e é muito bom, irmãos, é muito bom a gente ficar se lembrando de como nós vamos estar com Ele, né? E nós vamos olhar para trás e dizer assim, ó, rapaz, mas eu passei por aquilo tudinho, mas eu venci, né? Aí, irmãos, eu me lembro daquele texto que Jesus vai dizer assim, ó, Ele vai separar os bodes das ovelhas, não é isso? Amém? Vai ter uma separação dos que servem e dos que não servem. Aqueles que carregaram a cruz, que ficaram firmes, que aguentaram ali o tranco, né? Aí Ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai. Vai para cá, fique separadinho aí, né? Agora, irmãos, eu fico mais triste ainda quando Ele vai dizer, afasta-se de mim que eu não conheço. Eu creio, irmão, que para um servo de Deus, para um homem de Deus, que prega a palavra de Deus, que evangeliza, que dá discipulado, que pastoreia, irmãos, isso é algo terrível, porque aquelas pessoas, elas negaram a cruz, aquelas pessoas, elas não quiseram, irmãos, se reconciliar, não quiseram aceitar a Cristo, né? Tenho uma pessoa, vocês viram no grupo, que nós estávamos orando por uma pessoa que estava enferma, lá no Planalto Benjamin. Ele é pai de uma irmã lá, que ela até nós estamos trabalhando na vida dela lá, na questão de ajudar no ensino das crianças, né, na salinha. Amados, impressionante que a gente sempre conversava com ele. Bebia muito, irmão, bebia muito. Muito, muito, muito. Todos os dias. E ali, de vez em quando, ele entrava na igreja, certo? Mesmo do jeito que ele estava, mas ele entrava. Sentava ali um pouco, mas, queridos, a luta é grande, irmãos. A batalha é muito grande. Da carne, o espírito é grande demais, meus irmãos. Mas ele sentava ali. Aí, de repente, ele se levantava. Ele nunca assistiu uma pregação por inteiro, irmãos. Nunca assistiu. Mas tinha um momento que ele se sentava ali e ficava 20 minutos, 15 minutos, e de repente, irmãos, o homem se levantava e ia-se embora. Às vezes, nós nem via ele saindo. Mas, queridos, teve um culto que ele estava lá e ele ficou bem na frente. E eu estava pregando lá, irmãos, e ele, com os olhos atentos, e ele já estava doente, certo? Nós não sabíamos, mas ele já estava enfermo. E ele sentado, irmão, ele prestando atenção. Nesse dia ele ficou até o final. Chegou tarde, mas ficou até o final. E ali, irmãos, o Senhor falou ao meu coração de fazer o apelo para ele. A palavra não era uma palavra evangelística, mas quando o Senhor falou, eu obedeci. E ali imediatamente eu falei para ele, e eu perguntei a ele se ele queria aceitar Jesus naquele dia. Queridos, o homem ele ficou travado. Ele travou. Ele não conseguia nem respirar direito. E eu disse para ele, mas meus irmãos, se o Espírito Santo falou com você, você não rejeite. Você quer? Ele disse, hoje não. Tá bom. Foi a última vez que eu vi ele. E o que aconteceu, irmão, quando foi na segunda-feira, eu já soube que ele estava enfermo, que ele estava no hospital. Ele foi para a UPA aqui lá próximo do Benjamin e ele foi entubado. Passou a segunda-feira, quando foi na terça-feira, ou foi na quarta, se não me falha a memória, ele foi transferido para o Maracanaú. Assim que chegou lá, pouco tempo, ele morreu. Mas por que, queridos, que eu estou falando isso? Porque a luta, irmãos, da carne, do espírito é grande, irmãos. As pessoas, irmãos, que não busca Deus ali, que não tem ali uma intimidade com Deus, ela tende a pender para as coisas da carne. Mas
eu particularmente, irmãos, eu fiquei muito triste, né? Mas depois, irmãos, eu tive conversando com o Senhor, e Ele disse, a sua parte você fez, né? Nós fazemos a nossa parte, nós pregamos, evangelizamos, né? Mas nós sabemos, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem, amém? Mesmo que aquela pessoa, irmão, o Espírito Santo esteja falando com aquela pessoa, mas, irmãos, a batalha é muito grande, irmãos, é muito grande. Por isso que nós oramos, por isso que nós intercedemos pelas vidas, amém? Então, queridos, dando continuidade aqui, né? O que segurou Jesus naquela cruz, como falei, né, não foram os pregos, mas foi o amor de Deus. Então, no mundo, né, no mundo de hoje, é muito raro, irmão, encontrarmos pessoas que não sejam egoístas ou individualistas, né? E a competição são muito grande, irmãos, a competição. Então, as pessoas são ensinadas a ter uma meta de realizações. E muitas vezes, isso, irmãos, influi que as pessoas querem passar por cima dos outros para atingir a sua meta. E isso, irmãos, é egoísmo. Amém? Uma pessoa egoísta, ela não aceita perder para o outro, né? Quando abrimos mão, irmão, de algo para o nosso próximo, nós estamos crucificando a nossa carne. Amém? Porque nós não estamos sendo egoístas. Amém, meus queridos? O outro ponto, amada igreja, é a ignorância. Tem um texto lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Romanos 1, 20 ao 22. Diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Amém. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Amém? Então, queridos, essa ignorância aqui, irmão, muitas vezes as pessoas elas se tornam ignorantes porque elas não querem aprender. Elas não querem se desenvolver. Elas não querem, irmãos, tirar ali um tempo de aprendizado. Muitas pessoas fazem o que não agrada a Deus, né? Pois elas não conhecem a Deus e nem a sua vontade. E muitas vezes fazem isso, irmãos, por pura ignorância, né? Por achar que não vale a pena buscar um conhecimento, por achar que aquele conhecimento, irmãos, vai fazer com que aquela pessoa ela venha deixar as práticas da velha carne, ela venha deixar as práticas do mundo, né? E se chegar a Deus, e elas não querem. Por quê? Porque não querem pagar o preço. Porque, irmãos, não é de qualquer jeito. Amém, igreja? Não é de qualquer jeito, né? Tem que ser pago o preço, irmãos. Não é do jeito que nós queremos. Amém? Não é do jeito que nós queremos, né? Muitas pessoas podem até achar que pode ser de qualquer jeito, mas na realidade não é, irmãos, né? Não é. E isso, irmãos, faz com que as pessoas não busquem um conhecimento pela verdade, né? Então, a falta de preparo tem levado muitos cristãos a viver em ignorância espiritual, né? Agora eu entro aqui na questão da igreja, amém? Existem pessoas, irmãos, que ficam travadas, pessoas que não querem crescer espiritualmente, pessoas que não querem, irmãos, se doar para aprender do Senhor, porque não querem ter cargos na igreja, porque não querem, irmão, trabalhar em prol do reino de Deus, porque acha que é pesado,
eu vou fazer só a minha parte. Eu vou fazer só o que me cabe. Eu vou só fazer só aquele tanto. Porque eu não quero compromisso. Eu não quero estar ali debaixo de uma autoridade. Amém, meus queridos? Mas, irmãos, isso, irmãos, é pura ignorância. E isso, irmãos, é exatamente contra a cruz de Cristo. Amém? Mas eu creio que aqui tem muitos homens e mulheres de Deus, irmãos, que querem aprender mais do Senhor, que buscam aprender mais do Senhor para dar fruto para o reino de Deus. Não é assim? Amém? E é isso que nós queremos, irmãos. Trabalhar em prol do reino de Deus, adquirir conhecimento, buscarmos um aprendizado para que nós venhamos estarmos prontos, irmãos, para poder dar àquelas pessoas lá fora aquilo que nós recebemos. Amém? São ensinamentos, irmãos, são aprendizado para discipular, são ensinamentos para evangelizar. Então, muitas pessoas não buscam isso por causa disso, irmão, porque não querem se dispor a trabalhar no prol do reino de Deus. Amém? Mas eu louvo a Deus que aqui não é assim. Amém? Eu creio que todos que estão aqui buscam estar aprendendo mais do Senhor para contribuir com o reino de Deus. Não é assim? Então, queridos, mas não levar a sua cruz por não saber como fazer e não buscar um aprendizado, muitas vezes as pessoas ficam ali estagnadas, só naquele ponto. A pessoa não busca um crescimento, a pessoa não busca se desenvolver, aí fica, podemos dizer, ali na mesmice, só naquele tanto, só naquele nível. Sem atitude, pessoas não buscam conhecimento para ter uma atitude, passa anos e continua muitas vezes na mesma, irmãos. E isso, irmãos, é algo ao contrário ao cristianismo. Amém? Nós devemos sim buscar conhecimento e nos desenvolver espiritualmente para nós darmos fruto para o reino de Deus. Amém? Meu irmão Arthur, bote aí em Romanos 12, versículo 1, por favor. Eu olho para esse telefone, irmão, porque se você me perguntar se eu enxergo aquele relógio ali, se eu disser que eu enxergo, eu estou mentindo, tá bom? Romanos 12, 1 diz assim, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Amém? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, queridos, é algo que nós devemos buscar. Volte aí, o Arthur, por favor, o início. Pois bem, peço que vocês ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo. Então, irmãos, quando nós estamos mortificando a velha carne, nós estamos, irmãos, fazendo um sacrifício vivo. Pode ser, irmãos, para trabalhar na obra de Deus. Amém? Pode ser, irmãos, como, por exemplo, um evangelismo, como, por exemplo, você fazer ali um discipulado, você levar uma reflexão, você dar uma palavra de aconselhamento para o irmão, tá bom? Então, irmãos, nós devemos nos sacrificar, fazer um sacrifício vivo, e isso, irmão, inclui o quê? Buscarmos conhecimento da parte de Deus. Amém? Então, queridos, a falta de preparo tem levado muitos cristãos a viver em ignorância espiritual. Então, nós temos que ter, não
querer ficar na mesmice, mas buscar uma atitude para que nós venhamos, né, continuarmos firmes, né? Tem um irmão lá na Pajuçara, meus queridos irmãos, eu falo muito desse irmão, viu? Eu não vou dizer o nome deles a vocês, mas lá no Benjamin eu falo o nome dele. Eu não vou falar aqui que pode ele estar aí na igreja, né? Mas, queridos, ele é uma graça, sabe? Eu pego muito pesado com ele, sabe? São dois irmãos, um deles já visitou a gente aqui, já visitou no Benjamin. Em relação aqui a ignorância, não buscar, irmãos, um aprendizado, não buscar se desenvolver, né? Ele, lá na igreja que ele congrega, irmãos, ele conta para mim, viu? Se é mentira, é dele. Mas ele conta para mim, irmãos, que lá o negócio é uma bagunça. Aí eu digo, mas irmãos, por que você está... É porque, irmãos, eu não quero sair de lá, por isso, tá certo. E por que você não busca aprender na palavra de Deus, para que você venha ver que aquilo dali que está sendo pregado, que está sendo falado, você venha tirar as dúvidas que tem ali, as dúvidas que ficam no seu coração. Você não busca um aprendizado, você não busca aprender mais da palavra do Senhor, para você ficar respaldado na palavra de Deus. Aí ele diz assim, pois é, irmãos, até que eu tento, mas eu não consigo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, ele tem 40 anos de idade, ele nasceu num lar cristão, e até hoje ele vive assim, na pura ignorância, por não buscar um conhecimento, por não buscar um aprendizado, por não se desenvolver em entender e conhecer a palavra de Deus. Ele fica só naquela, irmão, como eu falei, só naquele ponto, né? E isso ele diz, irmãos, ele diz com toda a verdade. Ele diz que aquilo dali, ele está com medo dele, fraco espiritualmente ele já está. Ele diz que tem medo de morrer espiritualmente. Eu disse, pois meu irmão, busque uma igreja que pregue a palavra de Deus, para que você, irmão, venha reacender a chama do seu coração, para que você venha, irmão, ter um renovo espiritual, e que o Espírito Santo de Deus vai lhe ajudar. Aí ele disse, irmão, mas eu busco, mas eu não consigo. Mas é exatamente isso, irmão, pessoas que não buscam, continuam do mesmo nível. Amém? Meus queridos, para nós encerrarmos, amém? Já estou finalizando. Mas enquanto a inimizade é uma característica do diabo, o amor é o caráter de Deus. Amém? A inimizade, irmãos, é coisa do maligno. Mas através da cruz, toda a inimizade foi vencida. E agora nós podemos viver em comunhão com Deus, né? Foi o que aconteceu com nossas vidas. A cruz ainda é útil para a crucificação de todos aqueles que aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? A cruz ainda é, irmãos, o caminho. É? A cruz que foi pregada aqui, irmãos, não é um objeto que nós empenduramos no pescoço, irmãos. Né? Você lembra que pessoas, até hoje ainda usam isso, né? Como forma de amuleto, mas a cruz que foi pregada aqui não é isso, irmãos. Não é um objeto, né, de amuleto que nós penduramos no pescoço. É muito mais que isso, irmãos. A cruz é algo mais que isso. É difícil carregar, para alguns, né? Muitas vezes passamos por situações dolorosas, mas vale a pena, irmão, suportá-la. Como eu falei no meio da ministração, né? Vale a pena, irmão, porque nós vamos trocar ela por algo maravilhoso para nossas vidas, que é a salvação. Amém? Vale a pena, meus queridos irmãos, vale a pena nós passarmos por momentos dolorosos. A cruz está pesada, mas Deus, Ele tira
o nosso fardo. Amém? Ele alivia, irmãos. Ele, irmãos, Ele nos dá o suporte para nós conseguirmos vencer. Amém? Esta, irmãos, é a palavra de Deus, colocou no meu coração. E eu desejo que você tenha recebido da parte do Senhor esta palavra, que você possa sair daqui, irmãos, mais ainda convicto da sua salvação, mais ainda convicto de que vale a pena passar por as dificuldades, pelas lutas, porque lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Glórias a Deus.